Bom, pessoal, continuando aqui as nossas aulas de apologética, e hoje vamos estar falando sobre a seita Testemunha de Jeová, conhecidamente por nosso campo apologético como os arianos modernos, ok? Então, vamos lá. Tem uma pequena introdução aqui do nosso estudo e a pergunta que nos orienta acerca desse estudo apologético é o seguinte: por que que as Testemunhas de Jeová é considerada ariano moderno? Bom, para falar sobre esse assunto, vamos falar um pouco sobre a vida de Ario, em resumo aqui em miúdo, ok? A heresia de Ario, ano 250, ele morreu mais ou menos aí 336. Beleza, pessoal? Então vamos lá. A Ario, Ario foi um diácono de Alexandria. Nasceu na Líbia no ano 250 e faleceu em Constantinopla em 360. Foi um conhecido por sua seguinte heresia, ensinada com um poder de oratória de convencimento. Perdão aqui, correção aqui na leitura. Então, Ali ele tinha um poder de oratória de convencer muitas pessoas, tá? Ele foi um diácono lá, expulso do, do conselho de Nicéia. Bom, Ário negava a divindade de Jesus Cristo e influenciado por Paulo de Samosata, qual cria que Deus teria dado a divindade para a humana de Jesus. Ário cria que Jesus foi o primeiro a ser criado. Afirmava que o Deus Pai é absolutamente único, transcendente. Ele ensinava isso aí. Uma das heresias de Ário era essa também. Era tantas, mas essa está no cadáver das heresias de Ário. Jesus, o Filho, por ter sido criado e teve um começo. Como criatura, Jesus não poderia ter comunhão de substância com o Pai. Veja que há uma grande aberração e um erro teológico diário. O filho é diferente do pai, está sujeito à mudança e até mesmo ao pecado, podendo cair assim como caiu Satanás. Essa mesma heresia é orquestrada pela seita Testemunha de Jeová. Veja algumas semelhanças ariana do século 256 a 316 e do século 21 moderno. Ok, pessoal? Essa mesma heresia é orquestrada pela seita TJ. Quem não sabe quem é Testemunha de Jeová, é aquelas pessoas que batem na sua porta ao dia mais inconveniente. Conhecendo, continuando aqui. Pergunta do inferno, resposta do céu. Pergunta Ariana: vocês evangélicos deveriam saber que nós, testemunhas de Jeová, não negamos a divindade de Jesus. Jesus é chamado de Deus, porque até Satanás é chamado de Deus, segundo Coríntios 4:4. Quem tem mais poder, Jesus ou Satanás? Então, essa é a pergunta que eles fazem, né? Eles comparam o Jesus com Satanás e cita aí segundo Coríntios 4:4. E nosso padrão apologético em resposta é o seguinte, pessoal: nega sim, apenas Deus é essencialmente divino. Portanto, afirma que Jesus Cristo possui divindade e não é Deus verdadeiro, é uma contradição. Se a TJ ensinasse que Jesus foi criado, uma criatura não pode ser essencialmente divina. Portanto, o Jesus apregoado por esta seita é uma invenção de Satanás. E é mesmo, pessoal. É outro Jesus.
É um Jesus falsificado. É uma aberração teológica ouvir que Jesus possui uma natureza divina e que ele foi dado pelo Pai, e se ele foi dado, então não é natureza. Pergunta Ariana: Jesus é chamado de Deus por ter natureza divina ou por ser representante de Deus? Bom, coloquei aqui uma figura ilustrativa de Gamaliel, né? Que as testemunhas de Jeová é assim, elas mudam a sua doutrina toda hora. Quando a doutrina dela, quando a Bíblia não encaixa na doutrina dela, elas tentam mudar a Bíblia. Foi isso que elas fizeram com teu livro lá, né, que eles chamam de Bíblia, a tradução do Novo Mundo, mudaram lá em João 1:1, que diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, no grego, né, com letra maiúscula. As TJ botaram Deus minúsculo ali, diminuindo assim a divindade de Jesus. Vamos responder isso aqui, pessoal, no nosso padrão apologético, de segunda maneira. Essa frase acima é criação de herege. Observe que ela contém duas verdades para provar para provar uma mentira. Primeiro, Jesus tem a natureza divina. Segundo, Jesus é representante de Deus. Terceiro, mas Jesus não é chamado de Deus apenas por ter natureza divina, é por ser representante de Deus, tá? Eles, eles mudam. Jesus é chamado de Deus porque ele é Deus. Tomé disse a Jesus, Senhor meu e Deus meu. Está lá em João 20:28. Perceba a farsa do argumentação TJ. Novamente, apenas Deus possui essencialmente divindade. Vamos para o nosso próximo estudo apologético. Argumento ariano, TJ. Jesus é chamado de Deus porque até Satanás é chamado de Deus. Em 2 Coríntios 4:4, quem tem mais poder, Jesus ou Satanás? Então ele compara aqui a Jesus com Satanás. Ele cita aqui também 2 Coríntios 4:4 para fazer uma péssima comparação com o nosso Jesus. E a nossa resposta apologética como padrão, nós respondemos tranquilamente o seguinte: bom, Jesus não é chamado de Deus porque Satanás é ridículo. Um budista pode dizer o mesmo em relação ao Pai. O Pai é chamado de Deus porque Satanás é. Jesus não é Deus por comparação ou o motivo pelo qual Satanás, Moisés é juiz e os anjos são chamados de Deus na Bíblia. Não tem nada a ver com o motivo de Jesus ser Deus. Ok, pessoal? Por quê? Porque antes mesmo, por quê? Correção aqui na leitura, por quê? Porque até mesmo de todo este vier a existir, Jesus já era Deus desde o princípio. Primeiro João 1, correção aqui, João 1:1, diz lá, né, que acabamos de citar agora há pouco, na fala anterior, pois os anjos são na Bíblia chamados de Deus porque é representante de Deus, mas Jesus, justo junto com o Pai e o Espírito Santo, participaram da criação dos anjos e Jesus participou da criação de tudo conforme João 1:3. Então, anjos, anjos correção aqui na leitura, né? Mais uma vez. Então, os anjos têm Jesus como Criador. Por isso é adorado em Hebreus 1:6, que Hebreu fala, né? Que todos os anjos o adorem.
Bom, argumento ariano TJ. Jesus é chamado de Deus primogênito, pois ele é gerado por Deus. Se é gerado por Deus, teve um princípio. Se teve um princípio, não é Deus verdadeiro, mas um Deus menor que o Pai, criado por ele. Veja que com Deus unigênito, teve um princípio, sendo assim mesmo sua divindade, e teve um, um princípio. Então, a Testemunha de Jeová bate muito nessa tecla aqui, né, de primogênito. Mas vamos dar uma resposta apologética para esse grupo religioso, pessoal. Nossa resposta apologética defendendo a fé é o seguinte: bom, é errado. Jesus é antes de todas as coisas. João 1,3, Colossenses 1,16,17. Nada existia. Nada existe, existe antes de Jesus. Isso inclui o tempo, Pai, Filho e Espírito Santo criaram junto o tempo, tanto no mundo físico como qualquer noção do tempo no mundo espiritual. Assim, falar que a divindade de Jesus teve princípio é coisa de sectário e de herege. Se o tempo, espaço físico e espiritual são criados por Jesus, então Jesus foi gerado antes de haver o tempo, na eternidade, ou seja, no estado eterno de Deus. E ele sempre foi filho, e seu pai sempre foi pai. Deus não cria, Deus não cria. Deus não cria Deus, Deus gera Deus na eternidade, ok? Uma observação aqui. Nós gostaríamos de que a STJ respondesse seguinte pergunta. Vamos fazer algumas perguntas para o grupo religioso sectário TJ. Primeiro, Jesus participou da criação de todas as coisas. Ele cria o tempo e o espaço no mundo físico e no mundo espiritual. Primeiro, João 1,3,6. João 1,3. Segundo, como ele pode ser criatura de Deus, então, visto que se fosse, haveria um espaço espiritual e um espaço espiritual para contê-lo. Não é verdade? Essas são duas perguntas que nós fazemos esse grupo religioso aí. Continuando aqui, no cimo das heresias, né? Que é ela. Argumento ariano. Jesus é chamado filho de Deus e não de Deus filho. Essa é uma heresia que merece uma resposta apologética defendendo a fé, pessoal. Bom, se Jesus fosse apenas chamado Filho de Deus, então a STJ estaria certo, mas Jesus é chamado também de Deus, em 1 João 1,1. Se o artigo definido para enfatizar a divindade de Jesus da palavra ou verbo de Deus, em João 20,28, com o artigo definido, para as áreas TJ, Jesus é chamado de Senhor Deus de mim, né? Então, aí a resposta apologética. Tomé chamou de Jesus de Deus, tá lá, né? O STJ não diz isso a Jesus Cristo, jamais. Sabe por quê? Porque diz que Tomé tomou um susto e berrou, essa expressão de espanto. Isso entre os erudito e perito em grego soa como piada engraçada. Meu Senhor e meu Deus, em grego, ho kyriosmou, kai ho teusmou. Nada tem a ver com a expressão de espanto. Então, as testemunhas de Jeová, quando lê João 20, 28, fala que Jesus, Tomé tomou um susto. É como se você
você atravessar e o carro parasse na sua frente e você tomasse um susto. Mas não é isso que o texto fala. Conforme nós lemos aqui, muito erudito em grego, né? Diz que Rokeriosmu Rokiriosmu, Kairoteusmu, não tem nada a ver com a expressão de espanto, pessoal. Isso é uma heresia criada por esse grupo aí, Testemunha de Jeová, mais uma vez para negar a divindade de Jesus. Assim, Jesus chamado Filho de Deus na Escritura, e também é Deus, então ele é o Deus Filho. Em outras palavras, tanto Deus quanto o Pai, aí está a igualdade em divindade, mas subordinado ao Pai em posição, como o marido e a mulher que são iguais em natureza, mas diferentes em posição, pois a mulher é subordinada ao marido. Tá? Isso não significa que ela é menos inferior que o marido. Ser subordinado, a subordinação a ele não é tanto, correção aqui na nossa fala, na leitura, ser subordinada a ser a submisso, a ser submissão a ele, não é tanto tornar inferior em natureza. E então isso é nada abala a doutrina da Trindade. Os hereges, ariano, moderno, vive acumulando texto em seu site berrando em bufando. Ok, pessoal? Essas são a nossa resposta apologética. Jesus é filho de Deus. O problema é que Jesus é o único filho de Deus. Em João 3,6. Em que sentido ele é o único filho de Deus? Perguntamos às testemunhas de Jeová. A acepção é inventada pelos hereges que Jesus é o único filho criado diretamente por Jeová. Resposta apologética: não. A Bíblia não ensina que Jesus é o único criado diretamente por Jeová. A Bíblia não ensina, né, que Jesus é o único criado diretamente por Jeová, mas não se diz que Jesus é, mas não se diz que Jesus é primogênito de criação? Colossenses 1,16. Sim, diz, mas nós perguntamos a TJ de novo, né? Ele é primogênito da criação porque foi criado ou porque criou? Colossenses 1,16 diz, né, que Jesus é o primogênito da criação, porque participou da criação de todas as coisas. Sendo assim, Jesus é o herdeiro do que criou, tá? Então o texto fala que Jesus é primogênito porque ele criou todas as coisas. Segundo os peritos em grego aí, em grego, fala que a palavra ali é arquiteto, né? E por isso que a versão, né, abrindo aqui um parênteses aqui, da versão NVI, traz ali soberano, coisa desse tipo, que é muito bem colocado nesse texto, ok? É só, pessoal, perguntar para o texto. Jesus é primogênito porque foi criado ou porque ele criou todas as coisas? Bom, o texto supracitado vai falar. Jesus é primogênito porque criou todas as coisas. É simples assim. Mas as testemunhas de Jeová não conseguem enxergar isso porque ela não tem o Espírito Santo como seu paráclito, né? Como seu professor. Tem aí o diabo e os seus anjos. Continuando aqui, pessoal, nossas aulas, então, alguns poderão objetar, mas Jesus é chamado de primogênito dentre os mortos. Será que ele herdou os mortos? É a pergunta que os arianos faz também. Será que ele herdou os mortos? Uma coisa é Jesus ser primogênito da criação, porque criou. A frase está aqui, criou, correção aqui mais uma vez, na leitura, né? Criou ela, essa frase está
está aqui, essa frase está aqui, tomar Deus Criador como pai e o filho, né? Essa frase torna Deus como pai e filho. Portanto, herdeiro da criação, portanto, herdeiro da criação, e outra coisa é Jesus ser o primogênito dos mortos, porque foi o primeiro, o mais excelente de uma série dos ressuscitados para a eternidade. Pergunta Ariana: Jesus não pode ser Deus, porque em seu batismo o Pai o chama apenas do Filho e não de Deus. A- essa é a pergunta dos arianos, né? E nossa resposta apologética é o seguinte: argumento ruim, chama-se argumento de silêncio, de falácia, omissão. Nós poderíamos também dizer que TJ, Jesus não pode ser o arcanjo, porque em seu batismo o Pai não disse a ele: Tu és o meu arcanjo. A questão é que todas as vezes que a Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus, está com essa forma de inspirada. Então, nós podemos perguntar pela testemunha de Jeová se Jesus é o arcanjo também. Continuando aqui nossas aulas, afirmando que Jesus é Deus. Afirmando que Jesus é Deus. Jesus é o único Filho de Deus, então é Deus, quanto ao Pai. Por isso, ninguém pode ser chamado o Filho de Deus como Jesus. Ok, pessoal? Argumento ariana. A crença de que Jesus possuía duas naturezas, divina e humana, foi oficialmente estabelecida no ano 451 depois de Cristo, no Conselho de Calcedônia. Se fosse uma verdade bíblica, essa crença seria desde o primeiro cristianismo. Bom, a gente está fazendo um vídeo, pessoal, sobre esse tema aí, tá? E vamos dar uma resposta apologética para essa seita aí que nega a divindade de Jesus, a divindade do Espírito Santo, etc, etc. A seita TJ ensina que Jesus tornou o rei no céu em 1914, desde quando suporta crítica, suposta única religião verdadeira. Ensina isso desde 1927, ou seja, fosse uma crença verdadeira, o discípulo de Jesus já teria previsto que essa data de 1914, desde os primórdios da Igreja Cristã, a transfusão de sangue liberada pela seita TJ desde a sua fundação em 1874 até 1945. Se fosse uma crença correta, não deveria ter sido ensinada desde 1834? Bom, essas são as perguntas também que nós devemos fazer a Testemunho de Jeová quando aborda o nosso tema. A crença TJ de que o anjo adorava Jesus de forma relativa até 1990, onde estava esse Deus TJ que não iluminou o seu corpo governante até 1982, para que entendesse que não há adoração relativa no céu a Jesus, conforme creu agora. Não é? Nós devemos perguntar isso também, essa religião aí. Nós poderíamos citar outras séries de crença TJ que poderia ter sido ensinada.
é, desde 1874. Outro ponto importante, a igreja cristã não ensinava oficialmente as duas naturezas de Cristo, mas já cria no século dessa forma, tanto que o século antes considerava como heresia todo esse eh, movimento que não cria nas duas naturezas de Jesus. Nós chamamos união hipostática, como profética, correção aqui na nossa fala, como perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Foi o caso de Nestoriano, que pregava que cria que Jesus é como metade Deus e metade homem. Assim pode dizer. Bom, pessoal, tá aí, né, nossa aula de apologética, né? E veremos assim nas próximas aulas, se assim Deus permitir, ok? Deus abençoe a todos e a todas.